Bom dia. Esse canal é novo e preciso de você. Se inscreva com fé. Se eu te dissesse que uma das maiores marcas de fertilizante orgânico do país veio do lixo, e não de qualquer lixo, mas de cascas de batata, de cenoura, de abóbora, você acreditaria? Essa história começa no ano 2000. Era uma terça-feira comum, daquelas que parecem passar sem deixar rastro. Mas, para um rapaz chamado Elias, aquele dia não seria apenas mais um. Elias era cozinheiro em um restaurante muito movimentado no centro da cidade. Chegava cedo, antes do sol nascer, e passava o dia inteiro na correria da cozinha. E no meio disso tudo, uma tarefa que ninguém gostava menos e que sempre sobrava para ele. Todo dia, depois do almoço, Elias precisava recolher cerca de 30 quilos de restos de verduras e jogar no lixo. Casca de batata, de cenoura, de chuchu, de abóbora, talos, folhas, tudo ia direto para a lixeira, como se não valesse nada. Por muito tempo, aquilo parecia só parte da rotina. Mas certo dia, enquanto arrastava aqueles sacos pesados até a lixeira do fundo, Elias parou e, pela primeira vez, olhou diferente para aquele monte de cascas. Por que tudo isso precisa ser lixo? Ele pensou. Deus não desperdiça nada. Por que eu estou jogando fora algo que um dia foi vida? E aquele pensamento começou a crescer no coração dele, como uma semente. Naquele mesmo dia, quando terminou o turno, o pai, que sempre ia buscar Elias na saída, percebeu o olhar diferente do filho. Tá tudo bem, meu filho? Perguntou, ajeitando o boné surrado na cabeça. Elias respirou fundo. Pai, e se isso aqui não for lixo? Respondeu, apontando para os sacos de casca, que como sempre, estavam prontos para ir para o lixo. O pai olhou, franziu a testa e respondeu só com um sorriso. Aquele tipo de sorriso de quem não entende direito, mas topa qualquer parada quando vem do filho. Naquele dia, eles não foram direto para casa. Elias pediu, pai, me ajuda a levar isso. E assim começou. Às 3:30 da tarde, Elias saía com o pai, não mais em direção à lixeira, mas rumo a um terreno vazio nos fundos da casa simples onde moravam. Montaram ali, do jeito que dava, um espaço improvisado. Pegaram tábuas velhas, caixotes, pedaços de lona, e começaram a empilhar as cascas. No começo era só isso, um monte de cascas. Mas Elias começou a pesquisar, perguntar, ler, e descobriu que aquilo podia se transformar em algo poderoso. Passaram a misturar folhas secas, serragem, borra de café, e mexer aquilo todo dia, com paciência e suor. E aí aconteceu uma coisa mágica. O que antes era lixo, começou a se transformar. O cheiro ruim foi embora. No lugar, surgiu um cheiro doce de terra viva. Aquilo não era mais resto, era adubo, ouro para quem planta. No começo, nem eles acreditavam, mas resolveram testar. Plantaram um pequeno canteiro no fundo do quintal. Alface, couve, cheiro verde, tomate e, para surpresa de todos, em pouco tempo as folhas estavam mais verdes, os frutos mais bonitos, e as plantas transbordando vida. E não demorou para a vizinhança começar a perceber: Elias, como é que teu tomate está assim, homem? Que milagre é esse nesse pé de couve? E quando ele explicava, sempre ouvia a mesma coisa: você não quer me vender um pouco desse adubo, não? Foi aí que uma lâmpada acendeu na cabeça de Elias. E no coração, acendeu algo maior ainda. Uma certeza de que Deus não faz lixo. Deus faz propósito. Nos anos seguintes, aquilo que começou como um monte de cascas num terreno, virou um pequeno negócio. Primeiro, vendendo para vizinhos, amigos, parentes, depois para feiras, hortas comunitárias, pequenos agricultores. Mas, como toda história de fé, teve dificuldade, teve luta, teve noites sem dormir, teve mês que não fechava a conta, mas também teve milagre. Teve cliente que indicava outro, teve parceria que surgiu do nada, teve portas que só podiam ser abertas pela mão de Deus. E assim foram os anos. Criaram uma marca menos que até hoje carrega a frase que Elias nunca esqueceu: da terra vem a vida, e para a terra devolvemos vida. Que começou como 3 sacos de lixo por dia,
Hoje, é uma das maiores marcas de fertilizante orgânico do país. Seus produtos estão em hortas urbanas, em plantações de grande escala, em jardins, em quintais, em escolas, em projetos sociais. Sabe, talvez você se sinta assim às vezes, como se a vida estivesse te jogando na lixeira. Como se você fosse só resto, sobra, cansaço, dor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, olhando nos teus olhos, com todo carinho e fé. Deus não faz sobras. Deus faz sementes. E olha, talvez você, aí do outro lado, esteja passando exatamente por isso. Talvez a vida tenha te feito se sentir descartado, esquecido, como se tudo que você faz fosse resto, fosse inútil, fosse pouco. Talvez você esteja olhando para sua história, para o seu trabalho, para o seu negócio e pensando: será que isso tem valor? Será que eu vou conseguir? Deixa eu te lembrar de uma coisa poderosa. Deus não joga nada fora. Aquilo que o mundo despreza, Ele transforma. Aquilo que parece fim, para Deus é só matéria-prima para um novo começo. Sabe essas dificuldades que você está vivendo? Essas lutas, esses desafios, esses não que você já ouviu? Tudo isso, Deus pode transformar. Adubo para fazer florescer um novo tempo na sua vida. Assim como Elias, que olhou para algo que todo mundo chamava de lixo e decidiu enxergar propósito, você também pode olhar para o que parece pouco. Isso pode ser o começo de algo grande, de algo transformador. E eu te pergunto, será que você não está hoje sentado em cima de uma oportunidade disfarçada de dificuldade? Será que Deus não está te mostrando um caminho bem aí, no que os outros estão ignorando? Faz o seguinte, deixa aqui nos comentários. Vamos declarar juntos que na mão de Deus, nada se perde, tudo se transforma. Se essa mensagem está falando com você, escreve aqui: Deus transforma o lixo em vida. Só isso. E deixa que essa declaração se cumpra na tua história. Senhor nosso Deus e nosso Pai, hoje nós nos colocamos na tua presença para te agradecer, porque o Senhor é aquele que transforma aquilo que o mundo despreza em fonte de vida, em fonte de provisão, em fonte de bênçãos. Pai, nós te agradecemos porque assim como o Senhor deu sabedoria e visão para Elias enxergar valor naquilo que todos chamavam de lixo, nós cremos que o Senhor também pode abrir os nossos olhos, que o Senhor nos ajude a enxergar oportunidades onde só vemos problema, que o Senhor nos ajude a transformar desafios em testemunhos, dor em cura, fracasso em aprendizado e escassez em prosperidade. Deus, nós colocamos nas tuas mãos a vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Que eles sintam o teu amor, a tua paz, a tua presença. Que eles sejam fortalecidos, renovados, encorajados. E que, assim como aconteceu com Elias, o Senhor libere sobre eles ideias, criatividade, conexões, portas abertas. Que nada na nossa vida seja perdido. Que tudo seja usado para cumprir o teu propósito. Senhor, que a gente nunca se esqueça que nas tuas mãos, até o lixo vira vida, até o pó se transforma em jardim. Que essa seja a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança. Nós oramos, te agradecemos e declaramos, em nome de Jesus. Amém. Se essa história falou com você, não guarda só para você. Compartilha com alguém que está precisando ouvir isso hoje. Deixa aqui nos comentários a tua reflexão, teu amém, tua declaração de fé. E se você crê que Deus transforma restos em vida, escreve aqui: nada se perde nas mãos de Deus. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque juntos nós seguimos fortalecendo nossa fé, nosso propósito e entendendo que empreender com Deus é muito mais do que negócio. É missão, é vida, é transformação.